8 erros graves cometidos pelo ditador Nicolás Maduro, da Venezuela. O poder, quando não encontra limites, costuma cometer seus próprios erros em público. A trajetória de Nicolás Maduro no comando da Venezuela é um exemplo claro de como decisões acumuladas ao longo do tempo podem empurrar um país inteiro para o colapso político, econômico e social. Ao longo dos anos, Maduro transformou crises administráveis em rupturas profundas, criando um cenário de tensão permanente, desconfiança internacional e desgaste interno sem precedentes. O primeiro grande erro foi insistir em se manter no poder, mesmo diante de eleições amplamente questionadas. Ao ignorar críticas internas e externas sobre a legitimidade do processo eleitoral e seguir governando como se tivesse respaldo total, Maduro aprofundou a divisão do país. Uma parte significativa da população deixou de reconhecer sua autoridade, enquanto governos estrangeiros passaram a tratar a Venezuela como um regime isolado, reduzindo drasticamente qualquer margem de negociação diplomática. O segundo erro foi concentrar o poder de forma extrema. Maduro enfraqueceu instituições, esvaziou o papel do parlamento e passou a governar por decretos e decisões unilaterais. Essa centralização não trouxe estabilidade. Pelo contrário, criou um sistema frágil, dependente de repressão e lealdade forçada. Quando tudo gira em torno de uma única figura, qualquer falha se transforma em crise nacional. O terceiro erro foi destruir a economia produtiva do país. Controles rígidos, intervenções constantes e insegurança jurídica afastaram investimentos, quebraram empresas e reduziram drasticamente a produção interna. O resultado foi escassez, inflação descontrolada e uma população cada vez mais dependente de subsídios estatais que nunca foram suficientes para garantir dignidade. O quarto erro foi a má gestão do petróleo, a principal riqueza venezuelana. Em vez de usar essa fonte para diversificar a economia e fortalecer serviços básicos, o governo politizou a indústria, afastou técnicos qualificados e permitiu que corrupção e ineficiência coroessem o setor. A queda na produção de petróleo minou a principal fonte de renda do país e acelerou o colapso fiscal. O quinto erro foi negar por tempo demais a crise humanitária. Enquanto hospitais ficavam sem medicamentos e supermercados sem alimentos, o discurso oficial insistia em minimizar a realidade. Essa negação atrasou soluções, bloqueou ajuda externa e empurrou milhões de venezuelanos para fora do país, criando um dos maiores fluxos migratórios da história recente da América Latina. O sexto erro foi responder ao descontentamento popular com repressão. Protestos foram tratados como ameaças, opositores como inimigos e jornalistas como alvos. Essa postura aumentou o medo interno, mas também fortaleceu a imagem de um regime autoritário no exterior, justificando sanções e isolando ainda mais o país do mundo. O sétimo, e talvez mais grave erro, foi subestimar as consequências de todos esses atos somados. Ao longo do tempo, a perda de legitimidade, o colapso econômico, a repressão interna e o isolamento externo criaram um cenário explosivo. Quando surgem notícias, rumores ou alegações de ações internacionais mais duras contra o regime, elas não aparecem do nada. São fruto direto de anos de decisões que enfraqueceram o Estado, desgastaram alianças e deixaram o governo vulnerável. A história recente da Venezuela mostra que regimes não caem apenas por um erro isolado, mas por uma sequência deles. E quando esses erros se acumulam, o custo não recai apenas sobre quem governa, mas sobre milhões de pessoas que passam a viver sem segurança, sem estabilidade e sem perspectiva de futuro. A pergunta que fica é simples e poderosa. Até onde um governo pode ir antes que as consequências se tornem inevitáveis? Se você gostou desse tipo de curiosidade e quer continuar descobrindo coisas que quase ninguém te conta, já se inscreve no canal agora. Deixa o like para apoiar o conteúdo e comenta aqui embaixo qual desses erros mais te surpreendeu ou sobre qual país você quer ver o próximo vídeo. Sua interação ajuda o canal a crescer e traz mais curiosidades impressionantes para você.